Graça e paz, queridos. Estamos neste culto no lar agora e queremos que Deus possa abençoá-lo ricamente, bondosamente e que você possa crescer, que você possa estar mais próximo de Deus através desse culto no lar. Nós vamos neste momento fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais essa bênção de estarmos, Senhor Deus, aqui nesse culto no lar. Que o Senhor possa glorificar o Seu santo nome, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa nos edificar, derramando das Suas bênçãos, da Sua graça sobre nós. Perdoa os nossos pecados e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ouvir neste momento um louvor ao nosso Deus. Louve a Deus também. Quão formoso és, o Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. A nossa meditação de hoje está baseada no Salmo de número 84, que nos diz assim: Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido, pois um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nem o bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Amém. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nos edifique agora, fale aos nossos corações, revela mais da Tua graça, da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos para retornar à casa do Senhor agora no início de julho. E pode ter acontecido na vida de muitas pessoas, ou está acontecendo, uma certa dificuldade para voltar para a casa de Deus. Algumas pessoas estão acostumando agora a ficar sem ir à casa de Deus. E muitas vezes nós vamos colocar desculpas, às vezes tão bobas, para nos afastar da casa de Deus. Seria conveniente a gente fazer isto? Esse é o momento de voltarmos, esse é o momento de estarmos unidos. E deveríamos nós não mais irmos à casa de Deus ou dificultarmos a nossa ida à casa de Deus?
sendo que a casa de Deus é algo abençoado por Deus. Por isso eu gostaria de falar sobre as maravilhas da casa de Deus. Esse Salmo de número 84, o salmista, ele fala exatamente da saudade do templo. Eu acredito que cada um de nós, se não temos saudade do templo, a nossa vida espiritual não cresceu nada nesse momento de pandemia. Mas se nós temos saudade, sem sombra de dúvida, você cresceu, você está mais próximo de Deus. E aqui nesse texto, no versículo 1, ele começa falando dessa maravilha da casa de Deus da seguinte maneira: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Primeiramente, ele diz que o lugar, a casa de Deus, é um lugar amável. E o sentido do amável aqui, que é algo gostoso, que é algo glorioso, que é algo que faz bem à alma, à nossa alma. A casa de Deus, nós não devemos tê-la simplesmente como um templo físico. Ela é também um templo físico, mas ela é o lugar da habitação de Deus. Por isso o salmista entendia que lá era um lugar amável, ou seja, bom de estar. E ele fala aqui do que sucede quando se está na casa de Deus, ou o que sucede quando eu sinto saudade da casa de Deus. No versículo 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, ele está falando que esse lugar glorioso é um lugar de adoração, é um lugar de um desejo intenso, ao ponto que ele diz que a alma suspira e chega a desfalecer. Olha a expressão que ele usa, e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, eu sinto tanta saudade da casa de Deus, tanta vontade de estar na casa de Deus, que até passo mal. É o sentido aqui, talvez uma ansiedade santa de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Você sente isso no seu coração? Esta vontade de estar na casa, um suspirar, um anelar? Eu espero que sim. E esta casa de Deus é um lugar de exaltação, de adoração. É um lugar glorioso, gostoso de estar, mas ele fala aqui que a minha carne exultam pelo Deus vivo. A carne e o coração exultam pelo Deus vivo. Ou seja, uma vontade de adorar, uma vontade de louvar a Deus, uma vontade de glorificar a Deus. É interessante o versículo 3, o que ele coloca do anseio pela casa de Deus. Ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ou seja, ele faz uma comparação entre as aves, né, a andorinha, né, o pardal que encontra uma casinha. E existe um anelo muito grande pelas aves de ter uma casinha, especialmente para ali procriar o seu ninho. E ele diz que naturalmente isso acontece na vida das aves. E aqui ele coloca que, na semelhança que eles encontram uma casa para eles, o salmista diz: eu encontro os teus altares. A casa de Deus, os altares de Deus. Se nós fizéssemos a casa de Deus o anseio da nossa alma, nós nos sentiríamos muito mais fortificados, mais cheios do Espírito Santo. E aí, além disso, dele falar que a casa de Deus é um lugar glorioso, de exaltação, de louvor a Deus, e ele ansiava por isso, no versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvo-te perpetuamente. Ele fala da bênção
daqueles que anelam pela casa de Deus, eles são bem-aventurados. Eu já falei sobre essa expressão que significa felicíssimo. Na realidade, não existe uma expressão de felicidade terrena para expressar isso. Por isso que é usada a palavra bem-aventurado, felicíssimo. Se você anela pela casa de Deus, você é uma pessoa feliz. É interessante, nós buscamos a felicidade em muitas coisas nesse mundo. E o salmista diz aqui que a verdadeira felicidade está nos átrios de Deus. Por isso que ele fala, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurados se você habita na casa de Deus, bem-aventurados se você quer voltar para a casa de Deus. Mas aí, lá no versículo 8, vamos passar um pouquinho para frente, ele fala de outra bênção, além da bênção da bem-aventurança. Ele diz no versículo 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O que ele está querendo dizer? Que a casa de Deus é um lugar de oração. Ele diz, escuta a minha oração. O lugar que nós temos para nos unirmos como comunidade de oração é a casa de Deus. É o lugar de oração. É o lugar que a gente tinha que anelar mais para estar, para orar, para falar com Deus. Nós estamos vivendo um momento, queridos, que muitas pessoas têm perdido o interesse da oração. E isso pode acontecer com todos nós. É como se fosse um sono que Satanás imprime sobre as nossas vidas e a gente vai perdendo o desejo de orar. A casa de Deus é um lugar de oração. E no versículo 10, o salmista diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Ou seja, ele está falando que a casa de Deus é um quê? É um lugar valioso. Um dia na casa de Deus, uma hora que você passa na casa de Deus, 2 horas que você passa na casa de Deus, ele diz que é muito mais valioso. Ele diz, vale mais que 1000 estar nos átrios do Senhor. Vale mais do que 1000 dias você estar na casa de Deus. 1000 dias. Já pensou a quantidade? O momento que você está na casa de Deus vale 1000 dias. Existe uma pessoa que ela diz assim, quando eu fico sem orar pela manhã, é como se eu perdesse o dia inteiro. Meu dia não fosse bom. Mas quando eu oro, é como se tudo fosse melhor na minha vida. Imagina estar na casa de Deus, que é um lugar valioso. Vale muito mais do que 1000 dias. Está um momento na casa de Deus. Por que ele diz isso? Porque traz o nosso refrigério para a alma, traz a nossa paz, traz a presença de Deus, é um louvor vivo de comunidade, é maravilhoso. E aí eu gostaria de concluir, lá no versículo 11, que diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que merece o seu louvor. Se Deus é o sol, se Deus é o escudo, ou seja, é o sol da nossa vida, é o protetor da nossa vida, Ele nos dá graça, Ele nos dá glória, e nada nos sonega, gente, esse é o segredo da verdadeira vida, Deus. Por isso que eu tenho que estar na casa de Deus, por isso que eu tenho que anelar esse voltar, esse retornar à casa de Deus. E aí ele termina dizendo no versículo 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É interessante terminar assim, feliz o homem que em ti confia. Por quê? Porque vai para a casa de Deus, experimenta Deus, louva Deus, sente que ali é aconchegante, é um lugar de oração, é um lugar de bênção, é um lugar valioso, é um lugar que Deus se revela a nós. Eu espero, queridos, que esse retornar à casa de Deus tenha esse anelo na vida de vocês. E se não tiver,
tem algo errado. Você está acostumando a ficar longe de Deus. Isso não é bom, não é bom, não é para mim, pastor. É para você. Não é bom para a sua vida. Volte para a casa de Deus. Não coloque dificuldades. Deus até aqui nos tem protegido. Pessoas na nossa igreja tiveram Covid-19 e Deus abençoou, foram curadas. Por que o nosso temor? Deus nos protege. É claro que nós vamos ter todas as maneiras viáveis para cuidar de cada um de vocês. Mas por que alimentar um medo? Se você vai no mercado, se você vai no banco, se você vai para onde você quiser, quando você necessita, e a casa de Deus nós não podemos fazer isso? Não deixe a sua alma esfriar. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse momento, que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos faça, Senhor Deus, anelar pela casa do Senhor, como o salmista coloca aqui, pois lá é o nosso lar e nós devemos viver nos atos do Senhor, Te louvar, orar, buscar, porque, Senhor Deus, é um lugar valioso e bem-aventurado se nós confiamos em Ti assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito.